Rapaz, fizeram um escarcéu todo porque lá no dia da eleição, Pablo Marçal foi votar descalço, né? Foi o último a votar, faltando 3, 4 minutos, 5 minutos ali para acabar o período, né? Às 5 horas da tarde ali, fez igual eu ali, né? E só que ele votou, né? Ele votou e tudo. E o pessoal fez um barulho todo aí, o Marçal não sei isso, aquilo. Mas, meu irmão, ele não cometeu crime. Agora o Guilherme Boulos, olha o que aconteceu com o Guilherme Boulos. Pessoal, vamos lá, só uma reflexão rápida, né? Porque tá todo mundo falando. Que absurdo, o Marçal mentiu. Que absurdo, alguma coisa tem que ser feita. Tá bom, mas o Boulos acabou de votar com 3 pessoas ao lado dele e do lado da urna eletrônica. Do lado de dentro da urna eletrônica. Isso é proibido por lei. Ninguém pode votar com 3 pessoas ao seu lado na urna eletrônica. Que será que a mídia e os esquerdistas vão falar sobre isso? Vê a imagem aí e reflete. Será que vão falar sobre alguma coisa? Claro que não. Isso é uma imundice. Vê aí. Esse cenário de empate triplo, de acordo com as pesquisas, entre os 3 candidatos aqui em São Paulo. E Guilherme Boulos, inclusive, que teve, né, uma participação agora, no finalzinho da campanha, do presidente Lula, tentando, de fato, dar uma insuflada, um ânimo final à campanha de Guilherme Boulos, exatamente nesse cenário apertado de votação. Saindo aqui do debate. Ainda tá ali o Boulos, tá todo mundo. E assim, o Boulos tenta colocar como alguém moderado, né? A favor da polícia, da vida, enfim. E aí, às vezes ele se perde ali na persona e erra e vai pra cima. Bom, alguns pontos. Ele falou pro Ricardo abrir as contas, mas as contas dele já são abertas. Por que ele então não abre as contas do MST? Ele se colocou ali a favor do Uber, né? Uma proposta que até eu fiz durante a campanha. Mas exatamente o PSOL que tentou derrubar todos os aplicativos, inclusive o Uber. A gente já lutou muito contra isso e a esquerda sempre tenta derrubar. Então, assistam o debate todo e tirem as suas próprias conclusões das mentiras do invasor Guilherme. Nossa cidade. Você sabe que o Boulos é aliadinho do Dino, né? Olha o que o Dino fez. No Supremo, o ministro Flávio Dino derrubou uma lei de Mato Grosso que previa sanções para invasores de propriedades privadas urbanas e rurais no estado. A legislação estadual estabelecia penas como restrição a benefícios sociais, proibição de assumir cargos públicos e impossibilidade de fechar contratos com o poder público. Na decisão, Dino argumentou que a lei ampliava a punição para delitos já previstos no Código Penal, como violação de domicílio e invasão de propriedade particular. O ministro do STF apontou também o risco de danos irreparáveis, especialmente para pessoas que dependem de auxílios e benefícios sociais. A decisão liminar de Flávio Dino será submetida à análise do plenário virtual do Supremo em outubro. Rodrigo Constantino, hoje conosco, muito boa noite. Consta, seja bem-vindo. Antes de ouvi-lo aí, ouvir a sua análise sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, deixa eu aproveitar para chamar um vídeo para a gente lembrar dessa cena do presidente Lula chamando Flávio Dino de primeiro-ministro do Supremo comunista do Brasil. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Bom, consta tecnicamente, juridicamente, a ministra Flávio Dino alegou, então, que a lei de Mato Grosso configura a invasão da competência da União, que seria, então, responsável por legislar sobre direito penal. Por isso, então, ele justificou essa liminar. Agora, na prática, o que a gente vê é o exercício pleno aí de um ministro comunista. Boa noite, Paula. Exatamente isso, né? Obrigado por trazer esse vídeo, a lembrança, porque eu ia começar a minha fala falando isso é comunismo exatamente na prática. Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, Silvio Navarro, toda a nossa qualificada audiência. Veja, para o sistema capitalista, a propriedade privada é sagrada. Essa é a grande divisão que permitiu a prosperidade e a liberdade no Ocidente. A propriedade pertence ao indivíduo, ela é bem definida, há clareza, não há termos vagos como ter que cumprir a sua função social, sabe-se lá quem define isso. Já o comunismo, ele quer abolir a propriedade privada, enxergar tudo por uma ótica coletivista e estatólatra, que delega ao Estado, leia-se, aqueles que comandam o governo, né, o controle sobre todas as nossas propriedades e nossas vidas. Onde isso foi testado, produziu apenas escravidão e miséria. É inexorável esse resultado quando você vai contra a propriedade privada e a própria natureza humana, que funciona mais ou menos com círculos concêntricos. Todo mundo se preocupa mais com si próprio e com sua família do que com um burocrata distante em Brasília ou do que com alguém que você nem conhece lá do outro lado do mapa.
os comunistas não querem saber de propriedade privada. Então é óbvio que isso tem a ver com a decisão do Flávio Dino, que encontrou ali uma brecha, um pretexto legal, como todos eles vêm fazendo em decisões absurdas. É óbvio também que tem a ver com a visão de coitadismo que esse pessoal da extrema esquerda adota em relação à marginalidade. Eles acham que o bandido é uma pobre vítima da sociedade, e não alguém que fez vítimas ao invadir uma propriedade e roubar aquilo que não lhe pertence. O Flávio Dino era ministro da Justiça, devia ser a pessoa mais odiada pelo crime organizado no país, e conseguia frequentar favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial. Daí você já vê, né? Damas do tráfico eram recebidas em ministérios desse governo, do PT. Então é óbvio que eles estão indo contra um avanço da legislação local, estadual, que visa exatamente a dificultar a vida de quem cometeu crimes de invasão. Isso é um problema, principalmente para o agronegócio brasileiro, que é chamado de fascista pelos comunistas do PT. E é engraçado, entre aspas, ver a quantidade de jornalista, de acadêmico, de economista, que acha graça quando alguém fala de ameaça comunista, né? Até o Alexandre de Moraes debocha disso. E quando o Lula vai lá e confessa a alegria de ter um comunista na Suprema Corte, há controvérsia se foi mesmo o primeiro, né? Fachin está lá já há algum tempo. As pessoas falam, não, ele está brincando. É sempre a forma tucana de encarar o comunismo. Não, eles estão brincando, o Foro de São Paulo é uma brincadeira, a Venezuela ele diz que defende, mas é uma brincadeira. E na prática a gente vai vendo o que está acontecendo. A propriedade privada no Brasil, que já não era sagrada, ela hoje em dia, basicamente, não existe mais. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, essa legislação estadual de Mato Grosso, então, previa punições para invasores de terra, como restrição a benefícios sociais, também proibição para assumir cargos públicos e também possibilidade de fechar alguns contratos com a... E aí ele citou, por exemplo, violação de domicílio e invasão de propriedade privada, que são crimes. A estadual de Mato Grosso, então, previa punições para invasores de terra, como restrição a benefícios sociais, também proibição para assumir cargos públicos e também possibilidade de fechar alguns contratos com o poder público. E aí Flávio Dino alegou que a lei ampliaria uma punição que já existe no Código Penal, e aí ele citou, por exemplo, violação de domicílio e invasão de propriedade privada, que são crimes já contemplados no Código Penal, e ele alegou aí uma invasão de competência do Estado sobre a União. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Piotto, Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto. Boa noite para você que nos acompanha. Rodrigo trouxe uma análise muito consistente sobre o que é o comunismo e como a esquerda age. É o Estado, é a mão pesada. E o que é a invasão de terra, algo que é absolutamente inconstitucional. A nossa Constituição ela é muito clara sobre direito de propriedade. A cerca está lá para ser preservada e respeitada. É um direito ter propriedade. E o movimento Sem Terra e seus satélites e derivados não respeitam a Constituição. Eles agem à margem da lei. Trata-se de um grupo fora da lei. É claro que o discurso do Flávio Dino, comunista que é, como o próprio presidente se vangloriou nessa fala que mostramos na abertura do programa, vai recorrer àquela retórica. Pessoas pobres serão prejudicadas porque perderão o Bolsa Família. Tem gente pobre usada como massa de manobra por integrantes, líderes do MST? É evidente que sim. Mas é preciso punir de forma exemplar para que um sujeito como João Pedro Stedley ou outros líderes não embarquem numa comitiva paga pelo pagador de impostos numa viagem presidencial, como aconteceu na China. Ou então, para que eles não se sintam à vontade de estar ao lado da ditadura sanguinária de Nicolás Maduro, como estão agora, e serem bajulados pelo presidente da República. Tem um ministério para chamar de deles, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor Paulo Teixeira, as superintendências do INCRA, a CONAB lá no Rio Grande do Sul, a Central de Abastecimento, e agora um ministro que os representa na mais alta corte, a última recursal do país. É algo absolutamente contrário ao que diz a nossa Constituição. Outro ponto, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal e a caneta de um ministro que tem lado político, a vida inteira teve lado político, largou a magistratura para ser militante comunista, passa por cima do Congresso Nacional. Mais uma vez, aquilo que o Congresso decide e às vezes leva anos para deliberar de forma democrática, porque ali estão cidadãos eleitos pelo povo, representantes da sociedade, eles simplesmente ficam debaixo de um trator como esse de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Me recordo aqui, Paula, por exemplo, de invasões históricas. Vou recorrer a uma só para não me alongar. A da Aracruz, no sul do país, em 2006. Era um 8 de março, era uma data em que se celebra o Dia da Mulher, e mais de 1.500 mulheres campesinas encapuçadas decidiram invadir uma empresa, armadas com foices, renderam os vigias, entraram no horto florestal, destruíram viveiros, destruíram material genético, deixaram um prejuízo de $400 mil simplesmente para celebrar o Dia da Mulher Campesina. Mas se a gente procurar, vai no Google, você vai achar uma série de invasões que terminaram em destruição de um movimento fora da lei, agora com amparo supremo. Eu não sei por que
que os deputados parlamentares de direita, que muitos deles, segundo relatos aí da Débora do canal Vista Pátria, estão embolsando dinheiro de emendas aí, desviando dinheiro de saúde para outros, digamos, destinos. Ela disse não ter provas, então não pode provar, não sou eu. Botou 30 milhões de transporte coletivo naquela medida provisória que ajudou muito aqui em Porto Alegre. E o seu governo não botou nada. Quer dizer que o presidente Bolsonaro, na pandemia, somou as receitas das perdas dos municípios, dos estados e colocou no Brasil inteiro, não olhou que partido era. E o seu governo na enchente não fez isso. Não venha com esse discurso, deputado, só está muito agressiva. Vamos conversar com... Hoje ele já fugiu do primeiro debate. Eu não quero deixar São Paulo sem debate. Se ele não quiser debater, eu vou debater com a população, em praça pública. É isso que eu vou fazer. Quem quiser chegar na praça e me fazer a pergunta que for, eu vou responder, olho no olho. Porque a cidade merece debate. Se tem um candidato que não quer debater, que quer se esconder, porque tem muita coisa mal explicada, inclusive, que ele não tem como dizer, eu vou debater com o povo de São Paulo. São Paulo não vai ficar sem debate nesse segundo turno por causa da covardia do Ricardo Nunes. Mas ela também não deu nomes aos bois, tá? Só pra ficar bem claro aqui. Então, assim, carapuças servirem aí e começarem a atacar, essas carapuças provavelmente devem no cartório. Mas, cara, por que esses mesmos parlamentares de direita que se dizem aí isso e aquilo, por que eles não estão em busca do voto impresso? Eles ficam aí nesse joguinho aí de ideologia e muita coisa que realmente tem que ser votada nesse país não é votada. Por exemplo, o voto impresso é uma dessas coisas. Por que eles falam tanto de voto impresso, mas não vão em cima do voto impresso? Sabe que a população gostaria de ver o voto. 70% do povo brasileiro, se não mais, gostaria sim de ter o voto com a impressão ali registrada. Por que esse pessoal não faz uma campanha? Fizeram contra dois deputados, o Nicolas e o Gaia, quiseram fazer campanha contra o PSD. Já pararam também, porque o Bolsonaro deve ter, calma aí, gente, o Kassab é nosso. Só que não é que o Kassab é nosso, é vocês é que são do Kassab, né? Porque se o Kassab falar abaixa a cabeça, vocês abaixam, se falar pode levantar, vocês levantam, tá desse jeito. É ou não é? Mas como é que vai fazer para não colocar o voto impresso já na eleição presidencial de 2026? Porque dinheiro não falta. Não falta, posso provar que não falta. O Lula vai criar agora a primeira novela da TV Brasil, que é a televisão do governo. Aquela TV que era para o Bolsonaro ter extinto já no governo dele, né? Se bem que se ele tivesse extinto, o Lula ia criar de novo, né? Não tem muito o que fazer. Tem coisas que tem que botar na Constituição, que é proibido o governo ter uma televisão própria, algo nesse sentido aí para realmente resolver. Até porque ninguém assiste aquela porcaria. E agora não assiste novela da Globo, quem dirá daquele canal que claramente vai ser esquerdista, né? Vai ser novela para fazer toda uma merda toda ali. O próprio Lula quer o voto impresso, olha aí. As urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Rapaz, quem te viu, quem te vê, hein? Olha só o que o Xandão falava alguns anos atrás, né? Antes do bolsonarismo ir à presidência e acontecer tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 6, 7 anos. Olha o que o Xandão falava. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas, para aplicar o mais fielmente possível a Constituição.
até porque isso é algo que Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal, ele tem o privilégio de errar por último, porque não há recurso em relação aos erros. Exatamente por isso deve haver uma autocontenção maior dessas cortes, como o Supremo Tribunal Federal. A eleição está aí, segundo turno, batendo na porta. Você sabe quem é o Guilherme Boulos? Não? Conheça Guilherme Boulos. Um dano na fachada da Fiesp é muito pouco. Continuar ocupando terra, sim, mas além de ocupar terra, nós queremos ocupar este poder. Agora nós queremos ter a caneta na mão. Chega do tempo de obediência. Agora é tempo de partir. Nós vamos dizer em alto e bom som quem são os vagabundos. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Não é. Deixa aí a sua opinião sobre Guilherme Boulos, sobre a mudança de Alexandre de Moraes. O que teria mudado a cabeça de Alexandre de Moraes? E por que Lula declarou aí sobre as eleições da Venezuela, que tem lá o sistema de voto impresso, e praticamente deu a entender que aqui deveria ter também, ou poderia ter, por que não? Se lá tem, quer dizer, para ter mais aí certeza, né, de quem realmente foi eleito, se não teve nenhum tipo de sistema aí para favorecer alguém, A ou B. Será que o sistema só favorece a esquerda? Por isso que ele também não concorda que tem que ter voto impresso? Nunca vi ele fazendo campanha para isso aqui, igual o Bolsonaro e outros líderes? Eis a grande questão. É treta, é somente a minha opinião.